Olá! Após o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana, eu decidi morar em Londres. Isso porque lá é o principal polo de tecnologia da informação e essa é a minha área de atuação profissional. Mas com a saída do Reino Unido da União Europeia, muita gente veio me perguntar o que fazer, para qual país eles devem se mudar após o reconhecimento da cidadania italiana, e é essa pergunta que eu pretendo responder hoje. Bom, tendo a cidadania italiana reconhecida, é possível morar em qualquer um dos 26 países que compõem a União Europeia. São esses países aí no mapa que estão em azul, e cada país tem suas particularidades, mas em geral são todos bons países para morar, e escolher um deles realmente vai depender das suas preferências pessoais ou qualquer outro fator da sua vida. É importante citar também o Acordo de Schengen, que prevê a livre circulação de pessoas entre todos os países que assinaram esse tratado. Ele é independente da União Europeia, ou seja, neste acordo temos países que não fazem parte da União Europeia, como é o caso da Noruega, da Islândia, da Suíça, e onde existem algumas possibilidades de residir nesses países, né? Não é tão simples como ir morar em um país que faz parte da União Europeia, mas você, como cidadão italiano, tem sim alguma possibilidade de morar na Noruega, na Suíça, por exemplo, tendo algum visto, alguma permissão de residência. Vocês têm que pesquisar cada um desses países porque isso varia, né? Bom, e sabendo que nós temos praticamente todos os países da Europa para escolher onde morar, um dos critérios mais importantes que são levados em conta na hora de escolher um país é justamente o acesso à renda, a facilidade de encontrar emprego, poder de compra, e tudo isso está relacionado com o PIB per capita, né? Afinal, onde é produzido mais riqueza é onde temos mais chances de crescer profissionalmente também. Este mapa divide a Europa de acordo com o PIB per capita, sendo as regiões em azul as mais ricas do continente, como um destaque para a Suíça, regiões do sul da Alemanha, Londres, a Irlanda e norte da Itália. E, em geral também os grandes aglomerados urbanos, né? Aí nós temos as maiores regiões metropolitanas da Europa, são locais que eu aconselharia para quem não tem um plano exato, não tem nenhum emprego em vista, nem nada, quem está realmente chegando na sorte para recomeçar, né? É muito mais fácil encontrar empregos nos grandes centros urbanos. Bom, mas falando dos países em geral, não tendo mais o Reino Unido como opção, quais outros países eu consideraria para morar? E a primeira opção é óbvia, a Itália. Nós estamos fazendo a cidadania italiana, nós temos ligações culturais muito fortes e claro que a Itália tem que sempre ser uma das principais opções para nós, né? A Itália é o nono país mais rico do mundo, tem um índice de desenvolvimento humano muito alto e suas principais cidades são Roma, Milão, Nápoles, Gênova, Torino, Florença, entre outras, muitas outras cidades lindas, né? A Itália também tem a grande facilidade para nós, que é o idioma. Se você tiver um tempo para estudar e chegar com o italiano pelo menos básico, acredito que a evolução, estando lá, tende a ser bem rápida. Isso é mais uma facilidade para nós. E é um país lindíssimo, que pode proporcionar diversas experiências, uma ótima qualidade de vida. Se você gosta de praia, de montanha, tudo que você gosta em termos de viagens e passeio, cultura, tudo isso é disponível na Itália. Eu sou realmente apaixonado pela Itália e ainda vou morar lá, mais uma vez, né? Outro país que compartilha alguma dessas características da Itália é a Espanha. É o 12º país mais rico do mundo, também tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, é um país muito lindo também, tem a proximidade linguística e cultural com nós brasileiros. As principais cidades são Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência, mas também tem lindíssimas cidades no litoral e cidades de médio porte com uma ótima infraestrutura, com muitas opções de cultura, de lazer, com indústrias específicas também para cada tipo de cidade. Isso tudo é um grande atrativo para a Espanha. Bom, eu tive a oportunidade de conhecer Barcelona, eu realmente adorei, foi uma ótima surpresa, eu não esperava que fosse tão lindo, eu me senti muito bem lá, fui muito bem recebido pelas pessoas. Realmente eu senti uma proximidade com a cultura brasileira, né? E adoraria morar na Espanha também. É uma ótima opção para que vocês considerem também a Espanha. Outra opção óbvia é Portugal. É um país extremamente seguro, tem o índice de desenvolvimento humano muito alto também, até mais alto do que o da Espanha. E é um país muito bonito, onde nós temos a facilidade da língua e da cultura também ser realmente próxima. Tem as principais cidades aí, Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, diversas outras cidades menores também que são muito bonitas e tem também uma infraestrutura de padrão europeu e, é claro, uma excelente qualidade de vida, onde é possível viver muito bem, o custo de vida é mais baixo e também para aquelas pessoas que não gostam exatamente do inverno, Portugal é uma ótima opção, com verões que podem chegar a ser tão quentes quanto os do Brasil e um inverno não tão rigoroso como de outros países europeus, chegando a nevar apenas em regiões pontuais. E Portugal tem também uma grande vantagem que é a segurança.
pois é um dos países mais seguros do mundo. Se esse é um fator importante na sua decisão de mudar de país, Portugal será uma das suas principais opções, inclusive um dos mais seguros dessa lista. O próximo país é a França, maior país da União Europeia, o segundo país mais rico também da União Europeia, tem um IDH muito alto, ainda maior do que os países anteriores. Suas principais cidades são Paris, Marseille, Lyon, Nice. São todas cidades que turistas do mundo inteiro vão visitar, é um dos países mais visitados do mundo, pelas suas belezas, pela sua grande influência na cultura mundial. A França foi o principal país da Europa por muito tempo após a queda do Império Romano e que, devido à sua grande extensão territorial e diversidade cultural, é um país que consegue atender aos mais variados estilos de vida, desde grandes centros urbanos até mesmo cidades de interior, com zona rural mais presente, cidades de litoral belíssimas, cidades nas montanhas, porque a França também tem a região dos Alpes, tendo inclusive o Mont Blanc, que é o ponto mais alto da União Europeia. E claro, é um país extremamente industrializado, com oportunidades para trabalho e crescimento profissional em diversas carreiras, um país que realmente pode ser considerado como opção para morar. Agora, para aqueles que fazem questão de morar num país que fala inglês, nós temos a Irlanda. É um país com IDH muito alto, é um país que tem um altíssimo PIB per capita também, e é bem similar ao Reino Unido em alguns pontos, né? Até mesmo culturalmente são ligados. A principal cidade da Irlanda é Dublin, mas temos opções de cidades menores como Cork, Galway, Limerick, todas com seu charme e uma qualidade de vida elevada. Lembrando que a Irlanda era um país que vinha em crise no século passado, mas que nas últimas 2 décadas teve um crescimento muito grande, maior do que a maioria dos países da União Europeia, principalmente pelo seu setor de informática, que é muito grande lá, e outros setores de serviços e da indústria em geral. Um fato curioso é que na Irlanda tem uma comunidade de brasileiros muito grande em relação ao tamanho da população do país, então não é nada difícil encontrar um brasileiro em Dublin. E claro, o país é lindíssimo também. Malta é um país ao sul da Itália, é uma pequena ilha onde também se fala inglês, o IDH é igualmente alto, PIB per capita também alto, tem no turismo um dos principais setores econômicos, é um destino muito famoso para algumas pessoas que querem fazer intercâmbio e que pretendem ficar na Europa, mas um destino que também tenha verão, praias e esse clima mais parecido com o clima brasileiro. É claro que também é um país que oferece uma boa qualidade de vida e por essas razões tem atraído imigrantes de diversas partes do mundo, todos interessados em ter uma vida nessa belíssima ilha e aproveitar de todas as suas belezas. Outro país incrível a ser considerado é a Holanda, um país onde quase toda a população fala inglês, tem um IDH também altíssimo, é um dos países mais ricos do mundo em termos de população, que também tem uma população pequena, e é um país extremamente desenvolvido. Suas principais cidades são Amsterdã, Rotterdam, Haia e Utrecht. E o país inteiro é muito industrializado, oportunidades de emprego realmente não faltam, tem uma ótima infraestrutura, e como se não bastassem as suas belezas locais, devido à sua ótima localização geográfica, é um país que tem um acesso facilitado aos outros países vizinhos, incluindo a Alemanha, Bélgica, França, até mesmo para ir para a Inglaterra, países que você tem que atravessar o mar, tudo isso é muito mais fácil estando ali no centro da Europa, literalmente. É um país também onde a população tem a mente muito aberta, é uma sociedade que evolui constantemente e por isso vale ser considerado. E agora chegou a vez da Alemanha, é o país mais rico da União Europeia, um país altamente industrializado, quarto país mais rico do mundo, IDH também altíssimo. Suas principais cidades são Berlim, Munique, Stuttgart, Frankfurt, Hamburgo. São todas cidades maravilhosas e que são usadas até mesmo como referência por outros europeus de outros países. A Alemanha é sempre vista como uma referência de país organizado, de país desenvolvido, rico e principalmente um país que tem muitas oportunidades. Apesar do idioma, né, que para nós falantes do português é um idioma bem difícil de aprender. Contudo, para aqueles que fazem um planejamento de imigração, têm um tempo para estudar, isso não deve ser um impedimento, visto todas as vantagens de se morar na Alemanha. E vale destacar também que o povo alemão não é aquilo que pintam, principalmente aqui no Brasil, de que eles são frios e etc. Na verdade não é assim, o povo alemão é muito receptivo, estão sempre dispostos a ajudar, basta você seguir as regras do país, porque eles gostam muito de regras. Seguindo a linha da Alemanha, nós temos a Suécia, uma ótima opção também.
é um país que tem um IDH muito alto, novamente. Isso é um padrão na Europa, na verdade, né? E suas principais cidades são Estocolmo, Gotemburgo, Malmö e Uppsala. Mas é claro que o país como um todo é referência em qualidade de vida, tem uma sociedade muito igualitária e muito justa, isso realmente é destaque. E esses, é claro, são ótimos incentivos para vencer a barreira do idioma, que à primeira vista pode assustar, bem como o frio, que até agora, entre os países que foram citados, esse é o país onde os invernos são mais rigorosos, como vocês podem imaginar pela sua localização geográfica. E a Suécia encerra a lista onde é possível morar com a cidadania italiana, sem que seja preciso pedir nenhum visto, você pode morar permanentemente. Porém, agora eu tenho uma lista de alguns países onde é possível conseguir o visto de Working Holiday, que é um visto que te permite morar e trabalhar nesses países por até um ano. Cada um deles tem algumas regras diferentes, como por exemplo, limite de idade, normalmente é 30 ou 35 anos. Sugiro que vocês pesquisem diretamente no site de imigração desses países, mas são países que têm então acordo com a Itália. E o primeiro país então é o Canadá. Sim, o Canadá. É um destino muito famoso entre brasileiros que querem tentar a vida no exterior. Aliás, não só brasileiros, pessoas do mundo inteiro, não é? Porque o Canadá é um país extremamente rico, onde é possível ter um padrão de vida até mesmo superior ao da maioria dos países europeus. Porém, esse visto que te permite morar no Canadá como cidadão italiano também exige que você seja residente na Itália. Ou seja, é preciso residir na Itália por um período antes de conseguir esse visto para ir para o Canadá. E vale lembrar também que o limite de idade específico para o Canadá é de 35 anos de idade. Acima disso, vocês não conseguem mais pedir esse visto. E se você busca o mesmo padrão de vida, só que num lugar mais quente e com praias, a Austrália é a melhor opção. Também está entre os países mais desenvolvidos do mundo, com um padrão de vida também maior do que de muitos países europeus. Um país que sempre está muito bem economicamente. E sendo cidadão italiano também é possível conseguir esse visto que te permite morar e trabalhar na Austrália por até um ano. Com a diferença que a idade limite para conseguir o visto é 30 anos e não é necessário estar residindo na Itália, você pode estar morando no Brasil ou em qualquer outro país para pedir esse visto. E esse é o caso também da Nova Zelândia, um país próximo à Austrália, com um clima também parecido, apenas um pouco mais frio, um país também lindíssimo, extremamente desenvolvido, com uma qualidade de vida excepcional, um país que ficou famoso aí pelo filme Senhor dos Anéis, com aqueles cenários paradisíacos. E é mais um país onde é possível conseguir esse visto de trabalho e moradia por um ano, e a idade limite para conseguir esse visto é 30 anos, mas não deixa de ser uma ótima opção. Mas se você busca uma experiência um pouco mais exótica, num país asiático, a opção é a Coreia do Sul. Novamente, é um país extremamente desenvolvido, muito industrializado, um país super seguro e que com certeza pode proporcionar uma experiência de vida única. E chegamos, portanto, no final deste vídeo, cujo intuito era trazer um mundo de possibilidades para aqueles que estão frustrados com a saída do Reino Unido da União Europeia. Eu sei que muitos tinham a Inglaterra, o Reino Unido em geral, como um país de referência por ter a língua inglesa, mas eu mostrei para vocês que existem muitas outras possibilidades, países ótimos que são seguros, têm uma ótima qualidade de vida, têm todas as chances de crescimento. E imigrar já é um esforço gigantesco. Incluir um novo idioma não deve ser o maior dos problemas. Principalmente também porque, por mais que nós saibamos inglês aqui no Brasil, ao chegar na Inglaterra a realidade é outra. Então não tenham medo do idioma, escolham um país baseado na sua experiência, baseado nos seus gostos culturais e vão. O mundo está aí para todos nós. Depois da cidadania italiana, nós nos tornamos cidadãos do mundo. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like e inscrevam-se no canal. Até mais!